rodopiando no meio da multidão. Triste, o palhaço chora a dor que existe, enquanto no peito sangra o coração, indiferente à turba que o assiste. Ali, causando tanta gargalhada, a mente, a filha lhe aparece morta, em meio às flores alvas, mergulhada. Era ela a causa de tanta cambalhota, e o palhaço ri, enquanto a alma chora. E o palhaço chora, enquanto o rosto ri, guardando forte o pranto que em si mora, sorrindo ao povo pra poder fingir. E o palhaço sofre, e o palhaço ri, fazendo do riso o pranto que o murchara, fazendo do pranto o riso que gargalha. E o palhaço chora, e o palhaço ri, revendo a filha que repousa inerme, ao ser lançada aos enfurecidos vermes. E o palhaço chora, e o palhaço ri. Eu fiz uma poesia chamada O Palhaço, mas o meu sonho era publicar essa poesia em algum jornal, principalmente na Gazeta, porque antigamente a Gazeta era o jornal mais importante, né? Então eu peguei essa poesia, até manuscrito, levei à redação da Gazeta, e quando eu cheguei lá, estava o Cavalcante Barros na redação. Ele leu e disse: olha, eu gostei. Agora, eu não posso garantir que ela vai ser publicada, porque eu tenho que mostrar ao Carlos Moliterno. Carlos Moliterno, o poeta Carlos Moliterno, era o editor da página de literatura da Gazeta. No domingo, chegou o meu irmão lá em casa com o jornal, com a Gazeta. Isso é uma poesia sua publicada. Eu fiquei louca de alegria, né? Pulei, gritei, chorei, cantei, fiz todas as manifestações possíveis. Mas foi a maior emoção da minha vida. Foi esse o meu primeiro trabalho que eu escrevi na imprensa. Foi essa poesia chamada O Palhaço. A minha mãe realmente, ela incentivou muito a leitura pra gente, tanto para mim como para minha irmã. Então a gente vivenciava aquelas histórias através dela, da narração que ela fazia, lendo o livro, né? Então era maravilhoso, eram horas de muito deleite, de muito prazer. Eu entrei para a Gazeta em 1946. Eu vivia louca para trabalhar na Gazeta, assim, muito, sabe, aquela vontade imensa de trabalhar na Gazeta. Mas acontece que eu não tinha como entrar, eu era muito menina. Na época eu tinha 15 anos para 16 anos. Era muito criança, ninguém ia, né, me dar um emprego assim, sem mais nem menos. Aí um dia o pessoal foi sair para cobrir um crime que houve num Basfon, como se chama, na época, no Baixo Meretrício, chamado Palácio da Mangueira, que era o Mangueira Palace, lá no Farol, lá no Canaã, para aquele lado. Então eu quis ir também com a turma, né? O fotógrafo, que era o Pedro Farias, e o repórter de polícia, né? Que era o Feitoso. Aí eu pedi para ir: vamos, deixa eu ir, deixa eu ir. Não pode, você é menor, você é louca, não pode entrar, a casa de mulheres, se o juizado de menores ver, vai ser um problema para a gente. Mas eu insisti tanto que o Pedro Farias, que era muito bonzinho, falou: tá, gente, vamos levá-la aqui, eu me responsabilizo. Aí ele falou: Pedro, você vai com a gente, mas só tem um detalhe, você não vai sair do jipe. Naquele tempo a gente tinha um jipezinho na Gazeta, que se via todo mundo. Você não vai sair do jipe, você vai me prometer que vai ficar no jipe. Tudo bem, eu prometi tudo, né? Mas quando eu cheguei lá, aqueles saltaram, que entraram no Palácio da Mangueira, na pensão, eu saltei do jipe, fui pela porta dos fundos, e as mulheres estavam lá, né? Tudo assim, atrás dos fumares, e ficaram louquinhas da vida quando me viram entrar. Porque uma menina naquele ambiente era um problema sério, né? Não é possível, o que você está fazendo aqui, garota? Não sei o quê. Aí eu, muito atrevida, digo: olha, gente, calma, não se preocupe não, que eu só vim aqui conversar com vocês. Aí eu tirei uma onda. Eu sou da Gazeta, sou repórter da Gazeta, e eu vim só conversar com vocês, para uma matéria. Aí sentei, conversei com elas, com cada uma me contou sua história, cada história mais pungente do que a outra. E eu fiz assim, peguei os dados, né, no caderninho que eu tinha levado na bolsa escondido. E quando cheguei na Gazeta, fui caladinha, nós voltamos. Eu só dei sorte que eu voltei pro jipe
o pessoal ainda não tinha saído lá da casa. Entrei no Jeep, fiquei lá quietinha, para todos os efeitos eu estava lá, né? Aí quando eu cheguei na gazeta, fui correndo, peguei uma máquina daquelas, tinha 2 máquinas só, dessa parecida com ela. Aí eu fui e peguei a máquina, e não tinha ninguém usando, lógico, e fiz a matéria, fiz o texto, né? Fiz o texto, só não tinha foto, é uma pena, porque como que eu ia pedir para você tirar foto, né? Aí eu me denunciar. Aí eu fiz a matéria e mostrei ao Cavalcante, ao secretário. Aí o Cavalcante disse, quem fez essa matéria foi você? Eu digo, foi. Ele disse, menina, eu vou publicar essa matéria amanhã. Publicou com destaque e assinada, detalhe, já com o meu nome, tá? Aí essa matéria foi uma coisa. O doutor Arnon assistiu, leu no Rio, a Gazeta, que ele recebia todo dia, e a partir daí ele mandou me dar um emprego. Foram as meretrizes que me deram o primeiro emprego. O governador, o prefeito, as autoridades presentes no palanque, todos me aplaudiam, batendo palmas e gritando o meu nome. Cinegrafistas me filmavam, fotógrafos tiravam retratos num aparate, fazendo com que eu me sentisse uma estrela, a pessoa mais importante do mundo. Quando eu estava na Gazeta, recebi um convite de Medeiros Cavalcante, que era um jornalista muito conceituado lá em Recife, muito famoso. Ele mandou um dia uma carta para mim, me convidando, perguntando se eu gostaria de trabalhar no Jornal do Comércio. Você vê, na década de 50, sair da Gazeta para trabalhar no Jornal do Comércio, que era tido o jornal mais importante do Nordeste na época, para mim foi uma coisa sensacional. Eu já comecei a cobrir pauta, cumpri pauta na Geral, já fui para Geral. E depois o Jornal do Comércio tinha um vespertino chamado Diário da Noite. Aí eu já fui, eu ganhei uma coluna no Diário da Noite com um retratinho assinada para eu escrever livro, só crônica, né? Depois que terminei meu curso em Recife, eu achei que Recife já estava pequeno para mim. É coisa de adolescente atrevido. E aí fui para o Rio de Janeiro, em 1961. Eu viajei para o Rio para tentar o jornalismo no Rio. Foi uma grande escola, por sinal. Quando o livro saiu, foi um sucesso, né? Pelo tema que ele abordou, foi uma coisa. Porque as mulheres da sociedade alagoana fizeram uma campanha muito grande contra ele.